Bom dia, irmãos e irmãs, paz do Senhor. Eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui. Eu estou meio sem jeito, porque eu não sou muito de fazer esse tipo de evento. Os amigos que me convenceram que precisava, que já tinha um bocado de coisa que tinha de ser dito e tal, mas... mas eles tiveram um trabalho duro, então eu tenho de agradecer os Carlos, o Carlos de lá e o Carlos de lá. Eles, grande parte de tudo isso aqui só aconteceu por insistência deles mesmo. Então eu quero agradecer de coração, muito obrigado. E vamos orar então. Oremos. Em nome do Filho, ó Pai, nós entramos na Tua presença e rogamos, Trindade Augusta, que nos visites nesse dia. Que o Senhor comunique a Tua vontade, a Tua palavra, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor se apodere dos nossos sentimentos, que o Senhor fale profundamente a nossa razão. Ó Senhor, glorifica o Teu nome, exalta o nome de Cristo Jesus. É tudo que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, nosso tema é a graça. E tá dando para ver bem? A luz não atrapalha? Não? Nosso tema é a graça, e a graça é a doutrina básica da fé cristã reformada. E nós temos trabalhado bastante com isso. O Senhor tem nos dado a graça de pensar bastante sobre esse tema, porque esse é um tema muito caro para a igreja, muito caro para a história da fé cristã. E é um tema nevrálgico e absolutamente central na vida cristã. Por isso nós estamos começando essa série de palestras e tudo com esse tema, porque nós entendemos que desse tema deriva tudo mais. Ou seja, quando a gente não entende a graça, todas as outras ações cristãs ficam a dever. Porque a graça é a base de todo e qualquer movimento cristão. Todo e qualquer movimento dos filhos de Deus. Lamentavelmente, nesses dias que vivemos, a graça tem sido tratada de uma forma que nós temos entendido, não está exatamente como as Escrituras parecem nos ensinar. Nós vamos compartilhar com vocês sobre isso, vamos conversar. E outra coisa que vocês vão perceber enquanto a gente fala é que eu vou usar a palavra graça poucas vezes. Por quê? Porque há um risco de tudo se tornar um ídolo. Lá no Velho Testamento, quando o Senhor, certa feita, corrigiu o seu povo, ele liberou serpentes que então mordiam e matavam aqueles que estavam em rebelião. Mas ele abriu espaço para uma escapatória. E era o seguinte, ele mandou que uma serpente de metal fosse esculpida e que colocada num mastro, e aí todos aqueles que fossem atingidos por quaisquer das víboras, bastava que eles olhassem para a serpente e eles seriam curados. Então eles tinham de olhar para a serpente crendo que aquela serpente que os havia mordido já estava morta. E como aquela serpente que os havia mordido já estava morta, o veneno não tinha mais efeito.
Então aquilo era uma ilusão, porque a verdade era o que estava no mastro de metal. E assim aconteceu. Todos os que creram, todos os que olharam para a serpente levantada no deserto, foram curados. O veneno da víbora não surtiu efeito. Mas com o passar do tempo, reformadores da fé judaica tiveram de destruir aquele mastro e aquela serpente, porque ela tinha deixado de significar um símbolo da graça de Deus e tinha se tornado um ídolo. Aí as pessoas já oravam para aquela serpente, já tinham como se fosse a imagem de um Deus, e aí eles tiveram de derrubá-la, apesar dela ter sido levantada pelo próprio Deus. Eu percebo que às vezes a graça tem sido tratada assim. Primeiro, o pessoal, a gente parece que está caindo na tentação de dar uma personalidade para a graça, como se a graça fosse um outro Deus. Inclusive o Deus bonzinho, o Deus que aconchega, o Deus que entende tudo, o Deus que é bastante bonachão e está tranquilo com tudo que está acontecendo e não se importa e tal. E aí estão transformando, algumas pessoas estão caindo na tentação de transformar a graça na quarta pessoa da Trindade. O que é impossível, uma vez que é Trindade. Então não pode haver uma quarta pessoa. Então, e aí, por isso que vocês vão perceber que eu não vou usar a palavra graça e vou usar uma outra conotação para dizer a mesma coisa, justamente para chamar-lhes a atenção para o fato de que a graça não é um ente, não é uma entidade. A graça é uma disposição no coração de Deus. E aí, então é outra coisa. Bom, o Paulo começou dizendo que pela graça somos salvos. Então, se nós quisermos saber o que é a graça, nós precisamos entender por que precisamos ser salvos. Eu estou trabalhando com a perspectiva de que quanto mais a gente souber sobre a extensão da nossa queda, mais a gente vai compreender a extensão da graça, o significado e a importância dela. Como ela é essencial e como se Deus não tivesse essa disposição, nada, absolutamente nada seria possível. Então, para entender a graça, primeiro é preciso entender a queda, entender o que foi que aconteceu conosco e por que é que nós precisamos ser salvos. E para entender a queda, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e irmãs é para esse raciocínio que a gente pode abstrair do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse em Atos 17, 28, que é em Deus que nós vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, Deus é o nosso lugar de habitação, é o nosso lugar de existência. Tudo que existe, existe em Deus. Portanto, não há nada fora de Deus. Mas o mesmo Paulo disse que todos se extraviaram de Deus. Lá em Romanos 3, 12a. Ora, se Deus é o lugar da existência, é onde a gente vive, onde a gente se move, onde a gente existe, e a gente se extraviou dele, rompeu com ele, o que deveria ter acontecido? Teríamos de deixar de existir. Então, imaginemos que esse aparelho de tecnologia aqui extraordinária representasse todos nós. E que essa plataforma fosse o lugar, representasse Deus. Então,
que existe se move em Deus. Tudo que vive, vive em Deus. Aí o apóstolo disse que de Deus nós nos extraviamos. Fora de Deus não tem nada. Não deveríamos existir. E tem mais uma agravante em relação a esse raciocínio do Paulo, que tem a ver com a natureza, a natureza de Deus. Deus é santo. E isso é indiscutível. Nós somos pecadores. Não apenas porque o Paulo disse em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas a gente sabe disso. Basta abrir os jornais. Ou basta prestar atenção em si mesmo. Com algum mínimo de atenção em si mesmo, a gente vai perceber que isso é verdade. Então somos pecadores. Ora, nada existe fora de Deus. A pergunta é, como um Deus santo carrega em si pecadores? A santidade de Deus teria de nos lançar para a inexistência. Porque a nossa pecaminosidade não se coaduna com a santidade de Deus. Então isso significa que se as coisas se mantivessem dentro desse princípio de raciocínio, nada deveria existir. Simplesmente. Deus teria de nos lançar para o nada, para a inexistência plena. Ou seja, para o vácuo, para o que nós não conseguimos descrever, que é a inexistência. Nós nem conseguimos imaginar o que é a inexistência. Não é? Não passa pela nossa cabeça o que é isso. Não é? O que seria ser lançado para isso? Não é apenas morrer. Não é apenas morrer. É não existir. Não ter nada, nem memória, nada. Ser absolutamente aniquilado. Desintegrado. Não é? Então, a grande questão que se põe é o que aconteceu. Tanto no caso anterior, como neste caso que nós estamos trabalhando, a pergunta que nós temos de fazer é o que aconteceu? Porque nós estamos aqui, tudo está aqui. Então o que houve? Por que o raciocínio não se completou? Por que as coisas não aconteceram? Como a humanidade é a cabeça da criação, com a queda toda a criação deveria ter deixado de existir. Portanto, tem um agravante ainda. Que é, quando você lê o relato da criação no Gênesis, você percebe que ele vai num crescendo até atingir a formação do homem. Que é anunciado com aquela frase fantástica, que é: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a humanidade é o cabeça da criação. Durante séculos, né, a igreja romana brigou com cientistas, dizendo que a Terra era o centro do universo, etc. Mas de fato o que parece que o Gênesis nos mostra é que o centro ali é a vida. Não é um centro cósmico, é um centro existencial. Quer dizer, Deus prepara todo o universo para fazer surgir a vida. E aí a vida surge e ela tem como seu ápice a raça humana. Porque a raça humana é imagem e semelhança de Deus. E esse é um elemento muito rico, que a gente poderia explorar bastante, mas não é o nosso
intuito ao falar da graça, nós, quem sabe numa outra oportunidade, se Deus nos permitir, a gente pode falar sobre o que significa essa imagem de Deus, ou pelo menos o que a gente pode pressupor das Escrituras que ela seja. Então, o ato da humanidade, a queda da humanidade, seria um desastre. Seria um desastre cósmico. Não apenas um desastre particular, mas um desastre cósmico. Tudo deveria deixar de existir porque, dentro do relato do Gênesis, tudo perderia o sentido de existir. Então não vale mais a pena existir. Existe para um fim, o fim não se cumpre, não vale mais a pena existir. Ok, então, seja o que for que tenha nos mantido existindo, não tem nada a ver conosco. É dom de Deus. Que é exatamente como o apóstolo usa a sua frase, a sua primeira frase. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus. Então, seja lá o que tenha nos mantido, seja o que for que nos tenha mantido na existência, não tem nada a ver conosco. É dom de Deus. Então aí a nossa pergunta, o que é a graça, começa a ser respondida. A graça parece ser esse elemento que permitiu a Deus manter-nos existindo, apesar de todas as questões que estavam postas ali, de termos rompido com o lugar da existência, dele ser santo e a gente ser pecador. Então alguma coisa aconteceu. Então seja o que for, não tem nada a ver conosco. E essa acho que é a primeira coisa que a gente tem de guardar no coração. Essa é a primeira coisa que a gente tem de guardar no coração. É presente de Deus. Não tem nada a ver com os nossos méritos. Não tem nada a ver com o que nós, porventura, tenhamos ou não feito. É dom de Deus, é um presente de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus escolheu fulano, escolheu ciclano ou beltrano porque viu o seu coração e viu que lá tinha alguma coisa. Não há nenhum mérito. Não há nada que Deus possa ter visto. Seja lá o que for que Deus viu em si mesmo. Seja lá o que for que fez Deus continuar, estava dentro dele. Não estava em nós. Por isso o apóstolo Paulo é contundente ao dizer, é dom de Deus. É presente dele. Seja lá o que for, não estava dentro de nós, estava dentro dele mesmo. Havia algo no coração de Deus que o levou a manter tudo existindo, apesar de que tudo deveria ser o contrário disso. Tudo deveria levar-nos à inexistência. Então, romper com Deus, e aí temos temos aí agora as agravantes da nossa escolha, porque a primeira consequência do nosso ato, da queda, teria sido inexistir. Mas isso não aconteceu. Então nós estamos aí, olha nós aqui outra vez, né? Então nós estamos aqui. Agora, como nós deveríamos ter ficado? Com que qualidade de vida deveríamos ter ficado?
qual deveria ter sido a qualidade de vida que nos restaria a partir do nosso rompimento com Deus. Porque romper com Deus é optar pela maldade como estilo de vida. É romper com o Supremo Bem. Então, se você rompe com o Supremo Bem e rompe com o Supremo Ser, a lógica é deixar de ser, não é? Porque você rompe com o ser, você deixa de ser, não é? Se Deus é o ser por excelência, você rompe com o ser por excelência, você deixou de ser. O contrário de ser é não ser. Então devia ter deixado de existir, mas não deixou. Então o efeito que deveria haver entre ser e não ser não aconteceu. Então agora tem um outro efeito, que é a relação entre o mal, entre o bem e o mal, porque Deus é o supremo bem. Aí nós rompemos com ele, escolhemos a maldade. Deus é a bondade, nós escolhemos a maldade. Então como nós deveríamos ter ficado? Essa é a pergunta. E o Paulo descreveu-nos como deveríamos ter ficado. Ele descreveu dizendo: não há um justo, nenhum sequer. Então, primeira coisa, nós não teríamos sequer senso de justiça. Quanto mais ser justo. Nem senso do que é justiça nós teríamos. Ele disse também que nós seríamos todos burros. Não há ninguém que entenda uma absoluta incapacidade de compreender qualquer coisa proveniente de Deus. E como tudo provém de Deus, não é? Tudo que é bom provém de Deus. Então, e conhecimento, capacidade de conhecer também provém de Deus. Então nós seríamos absolutamente obtusos, incapazes de entender seja lá o que for. Buscar a Deus, então, nem pensar. É como se nós viéssemos a perder plenamente a consciência da existência do ser por excelência. Me lembro que uma vez eu estava viajando com um escritor, famoso escritor, e ele me disse: eu gosto de gente como você que crê num Deus. Eu disse para ele: eu não creio num Deus, não. Aí ele falou: não, você gosta de crer num Deus, quer dizer, eu creio num, você crê no outro, o outro crê no outro. Vai ter Deus aí que não acaba mais. Isso quando não chegar a hora que cada um de nós vai se proclamar Deus, se é que já não está acontecendo isso. Aí ele disse: então o que você é? Eu falei: eu sou parte daquele pessoal que sabe de Deus. Sabe que Deus é a única realidade no universo. E que todas as outras realidades subsistem nele. Então eu não sou alguém que crê num Deus. Eu sei de Deus. Eu e um montão de gente, eu não sou o único não. Tem bilhões de seres humanos que sabem de Deus. Que há uma realidade no universo. E essa realidade é Deus. E todas as demais subsistem nele. Aí ele disse: essa é uma abordagem que eu nunca tinha ouvido. Então fico feliz de ter acrescentado alguma coisa ao seu vasto conhecimento, não é? Mas isso seria impossível. Nós não saberíamos. Porque todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, ou seja, não serve para mais nada. Não é? Aquele pessoal do Traje a Rigor fez uma música dizendo que o brasileiro era inútil. Mas a Bíblia diz que não é só o brasileiro, não. Todo mundo. Todo mundo é inútil. Todo mundo joga bola e não consegue ganhar. Então, não tem jeito, é todo mundo.
porque se extraviou, rompeu com Deus, perdeu a utilidade. E aqui a utilidade, obviamente, não é essa visão utilitária que nós temos hoje, mas utilidade no sentido de razão de estar razão de estar. Isso é uma coisa legal que dá para falar em português, né? Se fosse em inglês não dava para falar tão bem, mas em português dá para falar, razão de estar. Não tem razão para estar aí. Perdeu a razão. Se desaparecesse, não ia fazer nenhuma diferença. Aliás, às vezes a gente tem essa impressão. Eu fico pensando que se a criação pudesse fazer uma oração a Deus, eu acho que ela diria isso. Deus, tira a raça humana daqui antes que não sobe nada para ninguém. Porque do jeito que esse povo não vai sobrar nada, Deus. Tudo que o Senhor criou não vai sobrar nada. Eles são devoradores, predadores, vorazes. Então não é só Deus que diz que nós somos inúteis. A criação também diria, vocês são inúteis. Para o que vocês servem? Vocês só servem para destruir? Vocês estão destruindo a gente e tal. Então, mas é muito pior do que o que a criação fala de nós. É muito pior. Porque ainda tem gente dentro da humanidade lutando pela criação. E muita gente. E graças a Deus cada vez mais. Então esse inútil aqui não tem razão de estar. Se não tem razão de estar, não tem razão de ser. Deveria existir. Não há quem faça o bem. Então imagina o que é viver numa sociedade onde não tem ninguém que seja justo. Imagina o que é viver numa sociedade onde não tem ninguém que entenda nada. Que entenda Deus, que entenda um ao outro. Porque é uma coisa na Bíblia muito interessante. Lá em Atos, houve o derramamento do Espírito Santo, no dia do Pentecostes. E os apóstolos, 120, os 12 apóstolos mais a comunidade, que totalizava 120 pessoas, começaram a falar em novas línguas. E o povo foi se acercando diante do barulho. E começaram a ouvir nas suas próprias línguas de origem, as línguas maternas, as grandezas de Deus. E aqui tem um milagre imenso, né? A gente não sabe exatamente o que são as novas línguas que eles estavam falando, mas a gente sabe que tem um milagre nas pessoas que estão ouvindo. Porque se eu pedisse para todos vocês dizerem o seu nome ao mesmo tempo, com o tom mais alto de voz que vocês pudessem, ninguém conseguiria ouvir o nome um do outro. Então imagina o que é você ouvir 120 pessoas falando ao mesmo tempo, com o tom mais alto que podem, causando um tremendo de um barulho. Como é que você identifica que língua que eles estão falando? Você não identifica. Então o grande milagre ali no Pentecostes não eram os irmãos falarem essas outras línguas. Eram as pessoas começarem a entender na sua própria língua o que é que eles estavam dizendo. E aquele movimento no Pentecostes nos apresenta um ministério do Espírito Santo para o qual a gente nem sempre dá atenção, que é o Espírito Santo é o grande mediador entre os homens. É ele que faz os homens se entenderem. É ele que traduz, ele é o grande tradutor. E você certamente já teve experiência na sua família, onde as pessoas estão falando basicamente a mesma língua e usando os mesmos códigos e não se entendem. E alguém tem de parar e orar e dizer: Espírito Santo, está acontecendo alguma coisa aqui, porque nós estamos falando a mesma linguagem,
Nós usamos os mesmos códigos da família e nós não estamos conseguindo entendermos uns aos outros. Não consigo entender o que o outro está dizendo e ele não consegue entender o que eu estou falando. Nós estamos sem tradutor. Esse é um ministério que aparece na ação do Espírito de Deus, que nem sempre a gente se dá conta, que é o de traduzir. Traduzir uma pessoa para outra. A comunicação é um mistério extraordinário. E o Espírito Santo é o grande tradutor. Então, imagina, não tinha ninguém com esse tradutor. Imagina viver numa sociedade em que as pessoas não só não entendem Deus, as pessoas não conseguem se entender. Porque se extraviaram. Imagina viver numa sociedade onde todos não têm nenhuma razão para estar onde estão. Não deviam estar lá. Imagine viver numa sociedade onde não haja ninguém que faça o bem. Não há nem um só. Isso era como nós deveríamos ter ficado. Agora, parece óbvio que nós não ficamos assim, né? Porque muitos de nós aqui fazemos o bem e pessoas cristãs fazem o bem, pessoas não cristãs fazem o bem, pessoas que sabem de Deus fazem o bem, pessoas que não sabem de Deus também fazem o bem. E a pergunta é, então, o que houve? O que houve? O apóstolo Paulo está descrevendo o que é que nós teríamos de ser se Deus simplesmente nos mantivesse dentro da plenitude da nossa escolha, porque nós escolhemos a maldade. Então, se o Senhor dissesse, vou mantê-los existindo, mas vou mantê-los existindo do jeito que eles escolheram viver, isso seria o que nós seríamos. Essa é a descrição que o Paulo está fazendo. A garganta é um sepulcro aberto. Como viver numa sociedade onde a garganta de todo mundo é um sepulcro aberto? Só há engano. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Como dá para viver assim? Imagina que sociedade essa seria. A boca está cheia de maldição e de amargura. Então, não tem o que ouvir de ninguém. Não há diálogo possível. Os pés prontos para derramar sangue. O que é viver numa sociedade onde todos são assassinos? Onde todos só desejam matar. E só querem fazer isso. E são ligeiros em fazer isso. Fazem isso na primeira oportunidade que tem. Imagina o trânsito que seria. Um mar de sangue, né? Porque toda hora tem um sujeito irritando a gente o suficiente para que se a gente estivesse aqui, pronto, já basta. Em seus caminhos há destruição e miséria. Isso é pior do que o que diziam das patas do cavalo de Átila, que onde pisava não nascia mais nada. Quer dizer, tudo seria uma ruína. O caos. Não conhecem o caminho da paz. Portanto, uma sociedade que vive apenas e tão somente da guerra. Porque não há nenhum temor de Deus diante dos seus olhos. Então, isso era o que nós deveríamos ter sido diante da escolha que fizemos. Porque ao romper com Deus, a primeira escolha que nós fizemos foi não ser. Porque Deus é, e nós decidimos ser o contrário de Deus é não ser. Então a primeira escolha que nós fizemos foi não ser. Mas a segunda escolha que nós fizemos foi ser maldosos, absolutamente maldosos.
Pois é, mas graças ao bom Deus, não é isso que nós assistimos. Apesar de toda a maldade com que a gente já convive, toda a maldade com que a gente já convive não é nada perto disso que está descrito aqui em Romanos. Então, como é que ficou? Deus não só nos manteve existindo, como decidiu nos dar qualidade de vida. Então, por aí você está percebendo o que é a graça. Tudo isso é o que o apóstolo Paulo chama de graça. Pela graça sois salvos. Então, o primeiro ato da salvação, de fato, é a existência. Existir já é um ato redentor. Pela graça sois salvos. Então Deus não só nos manteve existindo, como decidiu nos dar qualidade de vida. Então o que isso significa? Volto a dizer, seja lá o que for que tenha nos mantido com essa possibilidade de qualidade de vida, não está em nós. Não tem nada a ver conosco. Seja lá o que for, está dentro de Deus. E é isso fala de Deus. Não fala de nós, fala de Deus. Deus decidiu nos dar qualidade de vida. E aí como é que nós ficamos? E aí é como nós ficamos mesmo, que é o Gênesis 3. Então você veja quanto tempo nós caminhamos para chegar em Gênesis 3, que na maioria das vezes nós sempre tratamos como se fosse o relato da queda. Mas Gênesis 3 já é o resultado disso que Deus achou no coração dele. Percebeu? Tá ficando claro? Tá dando para acompanhar? Tô conseguindo? Porque vocês me digam aí, porque eu preciso... Um dia desse eu fui pregar num lugar e o pastor chegou para mim e disse assim: Ari, eles não estão entendendo nada. Aí eu disse: Jesus Cristo. E agora? Eu tenho de começar tudo de novo. Ele falou: vai. Aí eu disse: tá bom, então vamos começar de novo. Então, por favor, me ajudem, hein? Porque tem 42 slides desse. Não deixa chegar no 42º, por favor. Então, lá em Gênesis 3, então, os irmãos estão percebendo o caminho que nós já fizemos até chegar em Gênesis 3, que a gente sempre trabalha como se fosse o início do problema. Mas Gênesis 3 já é o início da solução. Não é o início do problema. Nós perdemos a unidade humana, mas não a capacidade de relacionamento. Onde foi que nós perdemos a unidade humana? As Escrituras nos dizem que homem e mulher viviam em unidade plena. E eles viviam como extensão um do outro. Né? Extensão um do outro. Não é complemento um do outro, é extensão. Mas não a capacidade de relacionamento. Onde foi que nós perdemos a unidade humana? As Escrituras nos dizem que homem e mulher viviam em unidade plena. E eles viviam como extensão um do outro. Né? Extensão um do outro. Não é complemento um do outro, é extensão. Complemento é quando está faltando alguma coisa, né? Mas Deus não fez ninguém faltando nada.
Quer dizer, tudo que falta em nós fomos nós que jogamos fora. Deus não tem nada a ver com isso. Deus fez seres plenos, não perfeitos, mas plenos. Quando eu digo que Deus não fez seres perfeitos, é porque perfeito é só Deus, que é um ser que se sustenta a si mesmo, tá certo? Todo ser contingente já traz em si uma imperfeição, que é: eu não me sustento a mim mesmo, tá certo? Então eu dependo de alguém. Então, se eu dependo de alguém, então eu não sou perfeito. Não quer dizer que eu não tenha sido perfeitamente construído. Quer dizer que, embora eu tenha sido perfeitamente construído, eu não sou perfeito. Porque perfeito é Deus, que se sustenta a si mesmo, que não necessita de ninguém. Eu necessito. E isso é uma limitação. Tá certo? Mas a questão não é essa mesmo, então vamos voltar para o nosso problema. Perdemos a unidade humana. Então, macho e fêmea eram uma unidade. Na expressão mais bela e profunda do termo. Se viam como uma extensão um do outro. Na verdade, o outro para aquele casal era Deus. Deus era o outro. Eles se viam como uma única pessoa. A expressão que o texto coloca nos lábios do homem, do ser do sexo masculino, diz isso com clareza: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ou seja, essa sou eu, né? Carne da minha carne e osso dos meus ossos sou eu. Então ele tá se reconhecendo nela. E e o contrário era verdadeiro também. Porque a unidade é essa coisa fantástica em que o outro, o que deveria ser o outro, é o espelho onde eu me vejo. E eu, que deveria ser o outro daquele, sou o espelho onde ele se vê. Então, a gente nunca se vê como o outro, mas sempre um como uma extensão do outro. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Bom, isso nós perdemos. Perdemos no momento em que eles romperam com Deus. Eles passaram a ter vergonha um do outro. Antes eles não tinham. A relação entre eles era uma relação de unidade plena. Isso, na hora que eles passaram a ter vergonha um do outro, pronto, acabou. Não são mais essa unidade. Agora ele não quer se ver no outro, ele quer se esconder do outro. Isso mudou radicalmente o relacionamento. Mas nós perdemos então essa unidade humana, mas não perdemos a capacidade de relacionamento. Então alguma coisa aconteceu. Alguma coisa evitou que aquela maldade que o Paulo descreveu, que é essa aqui, olha: não há, todos são inúteis, não há quem entenda, a garganta é sepulcro, são enganosos, estão cheios de maldição. Quer dizer, era para um matar o outro imediatamente lá. Mas isso não aconteceu. Então nós perdemos a unidade humana, mas não perdemos a capacidade de relacionamento. Perdemos a confiança em Deus. Por que eu optei por confiança em Deus e não comunhão em Deus, com Deus? Porque a questão é essa mesmo. Nós perdemos a confiança em Deus. A maior crise que nós temos na igreja e no mundo, em tudo quanto é canto, é confiança em Deus. Quando eu digo assim: meu Deus, isso aqui não vai dar certo, viu? Não importa que seja a tua vontade, mas não vai dar certo. Ou Deus, como é que você faz uma coisa dessa?
onde é que você estava quando eu estava passando por aquilo lá? Por que você não veio me falar comigo? Você me esqueceu? Não adianta orar, essa pessoa não tem mais jeito. Não tem jeito, esquece. Isso não vai dar certo. De quem que eu estou desconfiando? De Deus. Eu estou dizendo, Deus, eu sei que o Senhor falou umas coisas aí, mas o Senhor vai me desculpar, mas não vai dar não. Eu não consigo acreditar que o Senhor vai levar esse negócio até o fim, não. Só que a gente nunca diz isso, né? Porque como é que você diz isso em oração ainda? Camarada tem um mínimo de desconfiômetro, né? Tem certas coisas que eu faço de conta que não estou dizendo para Deus, como se Deus estivesse ouvindo as minhas palavras. Na verdade, Deus não está ouvindo as minhas palavras, Deus está ouvindo o meu coração, né? Porque Deus sabe que nós usamos muito mais, que nós usamos a palavra muito mais para esconder do que para revelar. Então, Ele não está ouvindo as nossas palavras, Ele está ouvindo o nosso coração. Está lá dizendo, estou ouvindo a sua oração. E estou ouvindo aquela oração que você não quer dizer, mas está dizendo. Estou percebendo onde é que está o problema. E o problema é você não confia em mim. Mas tudo bem, eu continuo gostando de você e eu já criei tantas alternativas para vocês que não me custa criar mais uma. Mas eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Ainda bem que eu não ajo de acordo com o coração de vocês, mas de acordo com o meu. Porque senão eu estava perdido e vocês mais ainda. Porque como eu sou Deus, eu não posso me perder, adivinha para quem que ia sobrar. Então, essa coisa, nós perdemos a confiança em Deus. Que foi exatamente o que o relato nos conta. O relato nos conta uma crise de confiança em Deus. Porque alguém disse, Deus mentiu. E os primeiros pais disseram, pode ser. Mas por que ele mentiria? Porque ele não quer ninguém igual a ele, sabendo o que ele sabe. Faz sentido. É simples. O relato nos fala de uma crise de confiança em Deus, naquele momento provocado pela curiosidade. Não é? Que é o motor e o risco de todo o que pode conhecer. Todo aquele que tenha o dom do conhecimento tem na curiosidade o motor e o adversário. Porque a curiosidade nos levará a descobrir, mas também poderá nos levar a destruir. Se a gente não souber parar com ela. Se a gente não souber que há um limite. Há um limite intransponível. E isso é sabedoria. Isso é sabedoria, não é? Sabedoria não é essa capacidade de saber o que se deve conhecer, usar bem o que se conhece e ter plena certeza do que não é necessário conhecer. Não é? É isso que fazem os sábios. Os sábios sabem que há coisas que não é preciso conhecer. Que há certas situações que se você entrar nelas, você não sai de lá nunca mais. É como abrir a caixa de Pandora. Não é? Depois de aberta, ninguém mais fecha. Então a sabedoria não é o fruto de todo conhecimento. Sabedoria é a capacidade de saber o que se deve conhecer e como se deve conhecer. É outra história. E por isso que há tão poucos sábios.
Porque todos nós somos vorazes em conhecer sem perceber o custo do conhecimento. Não é? É como o sujeito que quer conhecer como é que se faz para se desintegrar, né? O dia que ele descobrir, não adiantou conhecer. Conheceu tarde demais. Já é tarde para reverter o que eu agora fiz. Então, por isso que a sabedoria não é todo conhecimento, não é? Então nós perdemos a confiança em Deus. Mas graças a Deus não perdemos a possibilidade do diálogo. Porque o texto diz que Deus chamou a raça humana para conversar. Onde estás? Então, tá vendo? Nós já estamos aqui trabalhando com o começo da solução. A gente pensa que esse aqui, o Gênesis 3, que o Gênesis 3 é o começo do problema, mas aqui já estamos no começo da solução. Quem descreveu bem o problema foi o apóstolo Paulo. Ele e o Espírito Santo disse, é como se o Espírito Santo tivesse dito para o Paulo: eu vou dizer para você que coisa vocês fizeram. Vocês vão saber o que foi que vocês fizeram. E a gente já devia desconfiar, porque algo que custa a cruz tem de ser muito trágico. Tem de ser muito trágico. Não pode ser só um bando de criaturas de Deus discordando dele. É um negócio muito mais denso do que isso, muito mais profundo do que isso. Que é o que Paulo, nos raciocínios que elabora e na descrição que faz, vai nos mostrando. Então nós perdemos a confiança em Deus, mas não perdemos a possibilidade do diálogo. Amaldiçoamos a terra, mas ela ainda nos dá vida. Porque nossa queda teve um efeito cósmico. Só que o efeito cósmico tinha de ser muito pior do que foi, que era destruir tudo. É como se matéria e antimatéria se encontrassem. Acabou. Um anula o outro. Mas alguma coisa aconteceu que, mesmo tendo trazido a maldição sobre a criação ainda nos dá vida. Perdemos a relação de igualdade, mas ainda formamos famílias. Depois da queda, a relação entre macho e fêmea passou a ser uma relação de autoridade. O desejo da mulher seria para com o marido e ele a governaria. E até hoje os homens querem que seja assim. Mas o Gênesis 3 nos faz necessariamente fazer uma pergunta. Se isso começou com a queda, como é que era antes? Tá certo? Essa é a pergunta que o texto faz. Eu acho que todo texto que a gente lê, na verdade, suscita questões, né? Você tem de perguntar para o texto. O que o texto está me fazendo perguntar? Um texto que não me faz perguntar nada é um texto diletante, né? É só para... Ele não me faz perguntar nada. Então, é diletante. É só porque eu tenho de passar o tempo, então eu vou ler uma boa história. Mas não me suscita pergunta nenhuma, então eu li, guardei, posso até contar a história, mas não me suscitou nada. O bom texto é aquele que suscita pergunta, né? Então como é que era? Então como é que vai ser? Então o que tem de fazer? Então e agora? Bom, e para onde a gente tem de ir então? Tem algum caminho? É isso aí mesmo? E tal. E o texto, quando o texto diz que a relação agora é de autoridade, de governo, mais do que de autoridade, né? Uma relação de governo. Como é que era antes? Era de igualdade, né?
Porque a unidade humana, o homem é a imagem e semelhança de Deus, não é o ser do sexo masculino. E nem é o ser do sexo feminino isoladamente. O homem é a imagem e semelhança de Deus, é aquela unidade daquele casal. Porque eu vou só fazer uma digressãozinha aí nessa questão da unidade, mas volto rápido, tá? Quando a gente pergunta por que nós somos imagem e semelhança de Deus, alguns teólogos respondem porque nós somos livres, porque nós somos conscientes de nós e do outro, porque nós somos seres racionais, etc. Isso está certo. Está certo. É isso mesmo. São atributos que a gente encontra em Deus também. Mas o texto nos relata que os anjos também têm essas qualidades. Eles também são seres livres. Porque eles caíram, eles não foram empurrados. Eles caíram, eles decidiram cair. Decidiram romper com Deus. Eles são seres que têm consciência de si e do outro. Tem vários exemplos disso nas Escrituras. Gabriel é um caso típico. Ele fala para Daniel, depois dos 21 dias, quando ele chega trazendo a resposta de Deus, ele diz: olha, você é amado de Deus, tão logo você falou com Deus, Deus me enviou, mas o príncipe da Pérsia se interpôs entre mim e ti. Porém, Miguel do Senhor veio e eu venci. Então ele sabe quem é ele, quem é o amigo, quem é o inimigo e o que ele tem de fazer. E quando ele fala com Zacarias, ele ainda vai mais longe. Quando Zacarias duvida, ele diz assim: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E como você não está acreditando na minha palavra, você vai ficar mudo para deixar de ser bobo. Você só vai falar agora quando a criança nascer. Ele sabe exatamente quem ele é, ele sabe o seu nome, ele sabe tudo. E eles, obviamente, são seres racionais, né? Senão nem haveria possibilidade de diálogo entre nós. Mas deles não é dito que são imagem e semelhança de Deus. Então deve ter uma quarta coisa, que nós temos e eles não têm. E o que nós temos e eles não têm é que, guardadas as devidas proporções, nós somos as únicas criaturas de Deus que podem experimentar a unidade. Onde mais de um é um só. Nós somos os únicos. Porque Deus é uma família, resolveu criar algo à sua imagem e semelhança, tinha de criar outra família. Deus é uma comunidade, resolveu criar algo à sua imagem e semelhança, tinha de criar uma outra comunidade. Deus é uma unidade, resolveu criar algo à sua imagem e semelhança, tinha de criar outra unidade. Então é isso, na minha visão muito, muito, muito pobre, que nos distingue como imagem de Deus. Por isso que Cristo, no Novo Testamento, insiste tanto na retomada da unidade. E aí a relação voltaria a ser de igualdade e não mais de governo, que era o relacionamento anterior à queda, o relacionamento do princípio. Aliás, quando foram falar com o Senhor sobre se o homem podia ou não podia repudiar a mulher, etc, etc, o que o Senhor disse foi: não era assim no princípio. Então o que era no princípio? No princípio era a unidade. E o relacionamento era de igualdade. Nós perdemos isso. Nós perdemos isso. Nem os homens sabem se relacionar na base da igualdade com as mulheres e nem as mulheres com os homens. Nós não sabemos. Isso aqui é uma medida tão precisa que nós não a detemos mais. Nós não administramos mais essa medida. Porque todas as vezes que um grupo fala em libertação,
A libertação implica necessariamente em subjugação do outro. Isso não é igualdade. Então, lamentavelmente, igualdade é uma medida de precisão que nós não administramos mais. Nós perdemos. E é por isso que o apóstolo Paulo... Bom, eu não vou entrar nisso, senão eu vou digredir muito mais. Mas perdemos a relação de igualdade, mas ainda formamos famílias. Então você percebe que houve alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. E aí, finalmente, perdemos a comunhão com Deus, mas não a esperança. Porque Deus prometeu salvar-nos. A semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Ou seja, imagine aquele quadro e... Imagine que os anjos, os seres viventes, os anciãos, todo aquele pessoal que o Apocalipse fala, estava olhando para o jardim, no dia em que diante de Deus, no jardim, estavam o macho, a fêmea e um terceiro ser híbrido, descaracterizado, estranho, e eles estavam diante do Altíssimo. E o Altíssimo ia proferir a sua sentença. Então você pode imaginar que os seres viventes, os anciãos, os anjos, os arcanjos, estão todos olhando, porque pode ser que a sentença de Deus seja destruir tudo. Porque era o que tinham de fazer. Então toda a criação, inclusive a deles, dos anjos, dos anciãos, dos seres viventes, está sob júdice agora. Porque Deus pode simplesmente dizer: não vou continuar com isso aqui não. E aí, quando todos estavam esperando que Deus destruísse tudo, Deus reinventou a maternidade. Porque ele disse para a mulher, para o ser caído, esse ser estranho, híbrido, esquisito, descaracterizado e maligno, Deus disse para ele: a semente da mulher vai destruir vai pisar a sua cabeça. Naquele dia Deus reinventou a maternidade. Porque antes a maternidade era crescer e multiplicai-vos, mas agora a maternidade era a única esperança da humanidade. De um ventre feminino, de um ventre daquela mulher que naquele momento representava todas as mulheres de todos os tempos, de todas as etnias, de um ventre daquela mulher nasceria o Salvador, o Redentor. E aí, daquele dia em diante, a criação toda, os anjos, os seres viventes, os anciãos, ficaram de olho na mulher. Porque é de um ventre feminino que vai nascer a salvação. E a mulher, é curioso, porque quando você trabalha sob essa perspectiva, você percebe que o Altíssimo não concordou com o macho. Porque o macho disse: foi ela. E o Altíssimo na verdade disse: foram vocês. E aí eu vou falar com os três. Mas não concordou com o argumento do macho. E mais, valorizou a mulher. Disse: não, agora você é o centro. É de você que há de vir o Salvador. Alguém, em algum lugar, em algum tempo, vai nascer de um ventre seu. E vocês serão resgatados. E aí toda a esperança da humanidade residiu numa mulher.
que Deus acharia em algum lugar, em algum canto, em alguma etnia, em alguma casa, em alguma família. E talvez por isso os homens tenham sido tão maus com as mulheres na história. Tenham caído na estratégia de Satanás de destruir o ser por quem Deus traria a libertação. E o fato é que depois que nasceu o Salvador, a maternidade ainda é a nossa grande certeza, que antes era esperança, agora é a nossa grande certeza, que é Deus continua investindo na gente. Deus continua permitindo a nossa existência, então Ele aceitou o sacrifício. Tá certo? Porque a grande prova de que o Senhor aceitou o sacrifício é a ressurreição do Senhor, não é? Se o Senhor não tivesse ressurreto, pronto. Quer dizer que o Senhor não aceitou o sacrifício, então acabou. E o fato de que a humanidade continuou, né? Que se o Senhor não tivesse aceito o sacrifício, a humanidade e tudo mais parava ali mesmo, né? Então, o Gênesis 3 não é o começo do problema, é o começo da solução. E isso tudo aconteceu... Opa! Peraí que eu fiz alguma coisa que não precisava. Isso tudo aconteceu por alguma coisa que está em Deus. Não tem nada a ver conosco. E é isso que está em Deus e que não tem nada a ver conosco que o apóstolo Paulo chama de graça. Não tá. Como é que faz para passar pro vermelhinho aqui? Esse aqui? Obrigado, hein? Nada como falar com quem sabe, né? Obrigado. Já estava ficando aqui dizendo, gente, estraguei o aparelho do irmão. Será que eu consegui? Então era para sermos consumidos pela maldade, mas Deus nos emprestou a sua bondade. Mais um presente de Deus. É por isso que a gente vê gente que não sabe nada de Deus, mas ama os seus filhos. Como se amor é um atributo de Deus? Gente que não sabe nada de Deus, mas tem senso de justiça. Como se justiça é um atributo de Deus? É por isso que a gente vê gente que não sabe nada de Deus, mas tem senso profundo de ética. E aí você pergunta, mas como que essa pessoa pode ser tão ética se ela não sabe nada de Deus? É porque Deus nos emprestou a sua bondade. Porque nós escolhemos a maldade. Então como é que Ele fez pra gente, para que a maldade não nos consumisse? Emprestou a sua bondade. Me lembro de um rapaz que uma vez falou, eu não acredito em Deus por causa da maldade. E recebeu como resposta a frase, engraçado, da pessoa a quem ele havia perguntado, engraçado, eu acredito em Deus justamente por causa da maldade. E arrematou a pessoa. A maldade reconhece, o mal se detém diante da ética? Não. Da moral? Não. Da justiça? Não. Da lei? Não. Então o mal não se detém diante de nada, nem da vontade, nem da vontade. Bom, então por que o mal não tomou conta de tudo? Por que a maldade não é a realidade por excelência? E aí arrematou dizendo, tem de haver alguma coisa detendo o avanço da maldade. As escrituras dizem que é uma pessoa, e é nessa pessoa que eu creio. Bom, é nosso horário de café.